a próxima mesa sobre o tema Políticas Públicas no Combate à Intolerância, eu tenho o prazer de chamar a doutora Alissara Maná, que é a diretora de comunicação da ANAGE. Por favor, doutora. E como palestrante, eu tenho a honra de chamar a doutora Damares Dias Moura. Por favor, doutora. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, uma honra poder participar dessa mesa. E farei agora a leitura do currículo resumido, obviamente, dessa figura brilhante que está aqui ao meu lado e que hoje vai nos presentear com a sua sabedoria, se Deus quiser. Doutora Damares Dias Moura é advogada, licenciada em Letras, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e em Direito do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia, cursando MBA em Gestão e Políticas Governamentais. Foi membro fundador e presidente por 10 anos da primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB no Brasil. E é membro do Fórum Permanente Interreligioso por uma Cultura de Paz e Tolerância Religiosa da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, desde a sua fundação há 13 anos. É membro do Conselho Consultivo da Religious Freedom e Business Foundation, perdão o inglês, entidade internacional para educar a comunidade empresarial global sobre respeito à liberdade religiosa em corporações. Membro da diretoria da ABLIRC, filiada à International Religious Liberty Association, IRLA. Membro do Conselho Consultivo Acadêmico do Centro Islâmico e de Diálogo Interreligioso e Intercultural. Foi membro da Comissão da Vitimologia e Criminologia da OAB São Paulo. Diretora da World Adventist Public Official Associação, entidade de apoio ao Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral da IASD. Membro do Conselho Consultivo Acadêmico do Centro... Desculpa. Enfim... Passo a palavra para a doutora, fique à vontade, Deus te abençoe. Amém. Queridos, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir desculpas, porque, na verdade, eu havia confirmado minha participação e depois tive uma outra situação de palestra fora do Brasil. Eu cancelei a minha participação neste evento e retomei a minha participação porque cancelei a outra que eu iria fora do Brasil. O importante é que estamos juntos aqui. Obrigada, Sheik. Quero agradecer a querida diretora de Relações Públicas da ANAGE, cumprimentar a todos os que estão aqui representando, não é, ou os seus segmentos religiosos ou entidades, e agradecer e cumprimentar, não é, mais uma vez, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Caio, por abrir as portas, não é, dessa instituição para receber um evento desta natureza, que é tão relevante para o fortalecimento, não é, da causa de defesa da liberdade religiosa. Não é, agradecer meu querido amigo Sheik Jihad, que já é um parceiro tão antigo nesta luta. Cumprimentar os servidores da OAB, sempre tão competentes, tão prestimosos, não é? Vou fazê-lo ali na pessoa de Sidney, meu amigo, Dr. Samuel Luz, presidente da ABLIRC, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Seccional da Ordem. Acho que já cumprimentei todos, não é? Vamos
ao que interessa. Bem, só para a gente contextualizar um pouquinho, certamente alguém já tratou disso aqui hoje, mas eu vou retomar para a gente entrar aqui um pouco mais na questão de políticas públicas, de combate à intolerância. Eu prefiro até políticas públicas de promoção do direito, não é? Seria a face positiva do evento aqui, é a promoção do direito de liberdade religiosa. Mas, naturalmente, promovendo o direito é preciso combater intolerância religiosa, que, infelizmente, é um mal crescente no mundo e no Brasil. Não há como nós negarmos hoje que há um recrudescimento. Eu tive muita dúvida, Sheik, até pouco tempo, se nós estamos realmente vivendo um tempo de aumento da intolerância ou se existe um aumento da percepção. Né? Porque, veja, é muito importante nós percebermos a intolerância. E talvez ainda persista a dúvida. Sempre tivemos intolerância religiosa e agora nós estamos aumentando a nossa percepção a respeito deste mal que viola de uma forma muito intensa a dignidade humana, não é? E se for o aumento da percepção, tanto melhor. É uma prova de que este assunto está ganhando a importância que ele merece, não é? Tanto do ponto de vista dos governos, quanto da sociedade civil, especialmente a sociedade civil organizada. Então, de uma forma ou de outra, não é? A percepção, ela é sempre importante. E falando em percepção, por isso que a minha dúvida persiste, é que a intolerância religiosa não é algo novo no Brasil. Aliás, remonta ao descobrimento. Remonta. Se nós rapidamente aqui fizermos uma regressão histórica aqui do Brasil, desde o Brasil colônia, nós tínhamos intolerância religiosa nesse país. Porque à medida em que você adota comportamentos, não é, para mudar a crença religiosa de alguém sem práticas de um convencimento espontâneo, aquele em que eu decido de forma independente a crença que eu quero professar. Se não acontece dessa forma, nós nos deparamos com a intolerância religiosa. E aqui não há nenhuma censura ao que fomos. Porque nós temos um conteúdo histórico-cultural que nós não podemos negar. E que foi importante, inclusive, para a nossa história. Mas por mais de 400 anos, nós fomos o Estado religioso. Por mais de 400 anos, nós tivemos uma religião oficial no Brasil. E para os colegas, imagino que eu estou falando aqui para uma grande maioria de advogados, para os colegas terem uma ideia, em 1600, nós tínhamos um código penal no Brasil, que nós conhecemos como as ordenações filipinas. Este código penal brasileiro, lá em 1600, condenava pessoas a castigos corporais se elas não professassem a religião oficial do Estado. Então, esse não é um assunto novo. Se a gente avançar um pouco mais, não é, para o ano de 1824, quando então nós inauguramos a nossa primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição do Império, a Constituição Imperial, ela trouxe uma garantia de liberdade religiosa, mas que não
contempla todas as dimensões da liberdade religiosa, que foi a garantia de que os cidadãos brasileiros podiam professar uma religião diferente da religião do Estado, mas não podia ter a aparência de templo. Então, a Constituição de 1824 garantiu a liberdade de crença, mas não garantiu a liberdade de culto. E a liberdade de culto, ela é tão importante quanto a liberdade de crença. Né? Os indivíduos que escolhem uma crença também querem ter o direito de cultuar. E eu defendo, não é que a liberdade religiosa não deve ser um direito tão somente privado. É um direito público. E deve ser um direito público. Nós temos o direito de nos expressar publicamente a respeito do que cremos. E é assim aqui no Estado brasileiro, e tem que ser assim. Existem iniciativas no mundo que querem reduzir a liberdade religiosa ao espaço privado. Então, na sua casa, você professa a religião que você quer, você realiza o culto que você quer, né? Mas vamos afastar a religião dos espaços públicos. A meu ver, esta é uma ameaça muito perigosa à liberdade religiosa. Por quê? Desde que o exercício da religiosidade não viole a ordem pública, eu estou falando agora pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro não vai autorizar uma prática religiosa que viola a ordem pública. Não vai admitir. Vai coibir. Então, desde que a prática religiosa não viole a ordem pública, não viole a saúde pública, o Estado também brasileiro não vai admitir uma prática religiosa que viole a saúde das pessoas. Aliás, Sheik, já estou divagando, porque são muitas coisas importantes aqui. Eu começo a falar de uma coisa e vou chegar em políticas públicas, tá? Veja bem, é muito mesmo. Olha, aqui no Brasil, só para dar um exemplo, num passado recente, houve um caso noticiado pela mídia em que uma denominação, um segmento religioso chamado Rastafari, eu vou declinar o nome porque foi uma notícia pública veiculada na grande mídia, não é? A prática religiosa consistia também no uso de uma substância que no Brasil é considerada ilegal, não é? Que é a cannabis, popularmente conhecida como maconha, não é? Então, a prática religiosa desse grupo também consistia no uso da cannabis durante o ritual religioso. E o líder religioso, ele mantinha no seu quintal uma plantação de cannabis para este fim. Alguém soube e denunciou. A polícia foi até lá, prendeu o líder religioso e ele foi condenado pela justiça brasileira. Por quê? Porque em nosso ordenamento jurídico, esta substância, ela é proibida, porque o Estado brasileiro considera que ela viola a saúde pública e até a ordem pública. Então, ela não pode ser utilizada. E o advogado alegou que a liberdade religiosa do seu cliente foi violada. Não foi. Neste caso, não foi. Porque a liberdade religiosa não vai autorizar uma prática ou a prática de uma substância que é proibida no Brasil. Então, não pode violar ordem pública,
a prática religiosa não pode violar saúde pública, não pode violar segurança pública. Uma prática religiosa não pode expor os fiéis à insegurança da sua integridade física, da sua integridade moral, da sua integridade psicológica. Também o Estado não vai admitir uma prática que viole a segurança pública, não é? E também que viole outros direitos fundamentais assegurados. E aí eu defendo intensamente que não existe hierarquia de direitos. Muitos juristas vão me contestar. Mas eu defendo que não há hierarquia de direitos. Existe, sim, não é? Eu costumo dizer, existe um direito pode prevalecer em alguma situação em relação a outro direito. Pode existir a prevalência de um sobre o outro numa circunstância pontual. Mas eu não posso estabelecer uma hierarquia de direitos. Esse é melhor do que esse direito é mais importante do que esse. Eu defendo que os direitos precisam o quê? Conviver. Os direitos precisam ser todos acomodados ao cotidiano das pessoas, não é? Sem que um seja superior ou mais importante. E aí eu estou falando das liberdades. Estou falando das liberdades, o direito às liberdades. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de propriedade e tantas outras liberdades. Mas aí, falando da liberdade de expressão, por exemplo, porque há quem defenda que a liberdade de expressão é um direito ilimitado. Eu não sei quantos dos senhores concordam, mas eu discordo publicamente desse assunto. A liberdade de expressão, ela é um direito tão relativo quanto quaisquer outras liberdades. Não há direitos absolutos. Todas as vezes que eu exerço um direito de modo a violar a dignidade do outro, eu estou ultrapassando os limites do exercício do meu direito. Gente, isso é o óbvio. Agora, os defensores da liberdade de expressão não, liberdade de expressão, se tiver limite, não é liberdade de expressão. Então, em nome da liberdade de expressão, eu posso violar todos os direitos e garantias fundamentais das outras pessoas, porque a liberdade de expressão não tem limite. Então eu falo o que eu quero, contra quem eu quero, aonde eu quero. Mas há quem defenda que a liberdade de expressão é um direito ilimitado, que se tiver limite, não é liberdade de expressão. Só existe um parâmetro para nós identificarmos o limite do exercício dos direitos. E é o melhor. Eu aprendi essa lição com o professor Ives Gandra, nunca mais esqueci. O limite do exercício do meu direito é a dignidade do outro. Esse é o limite. E o que é dignidade? Essa é uma boa pergunta, que a gente usa muito. Ah, violou a minha dignidade. Parece até que a dignidade é uma coisa, né? Palpável. Dignidade é valor. Eu também aprendi isso. É uma conceituação muito, talvez, restritiva e simples demais, mas ela é muito adequada. Dignidade é valor. Eu tenho o meu valor. E tudo aquilo que compõe o meu valor, minha religião, meus costumes, minhas práticas, meu conjunto cultural, meu patrimônio, tudo que compõe o meu valor como indivíduo, se for diminuído o meu valor de alguma maneira, ou retirado o meu valor, está violando minha dignidade.
Se alguém ofende a minha religião, por exemplo, está diminuindo o meu valor. Porque a minha religião é parte do valor que eu tenho. Então, eu fico muito preocupada, gente, muito preocupada, quando, em nome das liberdades pelas quais nós lutamos, a OAB foi uma entidade que lutou ardorosamente nesse país pelas liberdades. Inclusive liberdade de expressão. Não é? Mas eu tenho certeza que a OAB não defenderá uma liberdade de expressão que retira a dignidade das pessoas. Não é possível fazer isso. E mais, o Estado brasileiro, a Constituição Federal Brasileira, no seu parágrafo 1º, inciso 3º, diz que é fundamento do Estado brasileiro a defesa e a promoção da dignidade das pessoas. É dever do Estado. O Estado tem que garantir a dignidade das pessoas que vivem aqui no seu território. Gente, que horas são? O Sheik, me ajude aí. Porque eu sou incontrolável, gente. Falta 5 minutos para eu terminar. Vamos lá. Agora, a intolerância religiosa, ela é um estágio perigosíssimo de convivência humana. Porque a intolerância é a perda da capacidade de ver o outro. Eu tenho repetido isso. O que é intolerância? Quando eu perco a minha capacidade de ver o outro com as suas necessidades, com os seus direitos, com a sua religião, com os seus costumes. E eu não vejo mais isso. Eu só vejo a mim mesmo. Os meus interesses, a minha religião e tantas outras que eu poderia declinar aqui, que eu só vejo a mim. Eu posso me tornar uma pessoa intolerante. Porque nada mais que diz respeito ao outro me interessa. E o intolerante, que é um estágio muito... é o estágio odioso da discriminação. Né? Porque a discriminação, ela separa pessoas. A discriminação, no seu sentido, vamos dizer, de dicionário, não tem nada de ruim. Discriminar é separar. Então, eu estou aqui com feijão, com arroz, eu vou discriminar os alimentos. Eu vou separar os alimentos. Mas nós conhecemos a discriminação no contexto dos direitos humanos como colocar as pessoas, segmentar as pessoas. Né? Essa religião, essa raça, essa etnia, essa orientação. Então, eu discrimino essa pessoa, eu coloco ela à margem. Mas a intolerância, a meu ver, é um pouco pior. Porque a intolerância é uma modalidade odiosa da discriminação. Porque o intolerante, ele exterioriza a discriminação das maneiras mais violentas possíveis. O intolerante invade, quebra, incendeia, bate, mata. É muito perigoso, né? Agora, o que é política pública? Eu hoje estou no Parlamento Estadual de São Paulo. Assumi o meu mandato, todos conhecem aqui, sabem, em março deste ano. E sou uma das deputadas, ou dos deputados estaduais aqui de São Paulo. O que me levou ao parlamento foi a liberdade religiosa. Criamos já a frente parlamentar em defesa da liberdade religiosa na Assembleia, para que ali nós pensemos em políticas públicas. É um espaço muito adequado, embora a política pública possa também ser formulada até pela iniciativa privada. O que é política pública? É o que o governo quer ou deixa de querer. É o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Eu vou pegar só uma conceituação aqui de um teórico, Vargas Velasquez. O que é política pública? Ou políticas públicas, né? É um conjunto de
iniciativas e decisões e ações de um regime político frente a uma situação socialmente problemática. Normalmente as políticas públicas nascem de uma situação pontual, um problema que a sociedade está enfrentando e que o governo precisa tomar a iniciativa, não é, de ações que ataquem aquele problema que a sociedade está enfrentando, não é? Então, repetindo, é muito boa essa conceituação. É um conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações de um regime político frente a uma situação socialmente problemática, e esta atitude iniciativa busca a resolução do problema ou pelo menos trazer este problema para níveis mais desejáveis. Isso é política pública. E a política pública, ela pode ser formulada junto com a sociedade civil. Isso que é importantíssimo. Por isso que a frente parlamentar que nós criamos na Assembleia tem um comitê da sociedade civil, de cujo comitê o Sheik é membro, exatamente porque nós queremos ouvir a sociedade civil. Ela também precisa dizer, isto é bom para a sociedade. Nós podemos trabalhar esta questão socialmente problemática desta maneira. Isso vai ajudar, isso vai. E até a iniciativa privada, né, pode sugerir ao poder público ações ou iniciativas que ataquem uma situação problemática, que pode não ser só relacionada a direitos humanos, mas tantas outras relacionadas à infraestrutura, não é? Relacionadas à educação, relacionadas à saúde, problemas que a sociedade está vivenciando e que o governo pode adotar ações e iniciativas que ataquem aquela situação. Então, acho que política pública a gente mais ou menos compreende o que é. Agora, política pública para combater a intolerância religiosa. O que acontece hoje em São Paulo? Não, vamos falar o que acontece no Brasil, em termos de política pública. A meu ver, nós ainda estamos engatinhando. Primeiro, porque só a partir de 2012 é que nós efetivamente adotamos uma política pública que é o Disque 100, que faz parte hoje do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que já teve outros nomes, não é? Só a partir de 2012 é que essa política pública foi estabelecida no Brasil para capturar as denúncias, dentre outras, de intolerância religiosa. Então, antes de 2012, não sei quanto a vocês, eu desconheço qualquer tipo de possibilidade de nós quantificarmos a intolerância no Brasil. E eu parei na Constituição de 1824, olha como eu sou, Sheik, falando da intolerância no Brasil. Né? 1824 tinha liberdade de crença, mas não tinha liberdade de culto. Aí eu vou vir para a República. Né? A República, com a Constituição de 1891, que é a nossa Constituição republicana, deu um salto de qualidade, porque separou o Estado da Igreja. E aí, então, não se podia mais fazer propaganda religiosa em escola pública, como era feito, mas ainda assim, na República, nós tivemos casas espíritas, publicadoras espíritas fechadas, terreiros, até hoje, historicamente invadidos. E, às vezes, pela própria autoridade policial, não estou me referindo ao que acontece hoje. Mas na República nós tínhamos situações assim. Em 1946, que é uma data recente, um deputado, por coincidência, baiano como eu, não é? Foi quem estabeleceu uma legislação do Brasil que autorizava o funcionamento dos terreiros. Em 1946. É muito recente. As nossas 7 constituições, todas elas garantiram de alguma forma a liberdade religiosa, com exceção das 2 de regimes, não é,
ditatoriais, elas foram mais restritivas, mas todas garantiram a liberdade religiosa, e a de 88 garantiu amplamente, artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º. Ninguém será privado de direitos em razão da crença religiosa, a crença e a consciência são invioláveis, os locais de culto e suas liturgias estão protegidos pelo Estado. Uma obrigação a todos imposta, se não puder ser cumprida em razão de crença religiosa, é possível cumprir uma prestação alternativa. Nós ficaríamos o dia inteiro aqui, gente, tem assunto. Tem que fazer outro shake, outro ANAGE. A ANAGE tem que fazer outro evento, porque tem muita coisa para discutir. Mas vamos voltar à política pública. O que a gente tem hoje? E o que a gente pode pensar junto? Então, Disque 100 a partir de 2012, não é? Começou a capturar as denúncias de intolerância religiosa. Hoje o Disque 100 noticia que a cada 15 horas no Brasil, o serviço recebe uma denúncia de intolerância religiosa. O que mais que nós temos? Tínhamos até o início do governo Bolsonaro um comitê criado pelo governo do PT que chamava Comitê da Diversidade Religiosa. Como eu sou independente, eu preciso emitir a minha opinião respeitosa sobre as coisas, não é, gente? Mas eu não conseguia ver o propósito de um comitê que chama Comitê da Diversidade. Afinal, o que nós queremos? Promover diversidade ou promover o direito de liberdade religiosa? São coisas diferentes. A meu ver, a diversidade nós já temos e precisamos respeitar, ponto. Mas nós precisamos de um comitê de governo para promover, proteger e defender o direito das pessoas. Lá nós temos que pensar formas de garantir o exercício. Porque já está na Constituição Federal. Não temos que inventar a roda. O direito já está garantido constitucionalmente. Mas nós temos que garantir o exercício. Porque o direito é extraordinário, mas ele é complexo, porque ele exige acomodação todo o tempo. Então, a política pública é como nós vamos acomodar o direito de liberdade religiosa num país onde se anuncia uma pluralidade muito maior. O Brasil ainda não se pode dizer um país plural. Não é? Não se pode. Nós temos mais de 80% de cristãos nesse país. Então nós somos plurais, mas há uma pluralidade se anunciando, em virtude dos movimentos migratórios no mundo. Nós vamos ser muito mais plurais. Nós temos que nos preparar para receber este pluralismo religioso e fazê-lo respeitosamente. E fazê-lo garantindo a dignidade de brasileiros e estrangeiros que estão aqui. Bem, tem tão pouca política pública que já estou até acabando de falar da política pública. Então, nós temos o Disque 100, tínhamos um comitê da diversidade que, a meu ver, ele não trouxe efetivamente resultado prático no combate à intolerância. A meu ver, hoje no governo federal, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu estive com a ministra Damares Alves e com o secretário nacional de Proteção Global, Sérgio Queiroz. Há uma intenção muito clara sobre criar um ambiente educativo de respeito à religião do outro. Isso é fundamental. Se nós tivéssemos que falar aqui na principal política pública que o Brasil deveria adotar hoje para garantir liberdade religiosa ou combater intolerância, seriam políticas públicas voltadas para a educação. Campanhas. A gente pensa que as campanhas não são importantes. São importantíssimas. Cadê da liberdade religiosa que nós lançamos aqui? Pronto. É que hoje já são tantas que a nossa já está ali atrás. Mas ali tem uma campanha. Foi uma campanha estadual que nós fizemos em 2012, que diz: as religiões podem ser diferentes, mas o respeito deve ser igual. Está lá. Eu tenho a honra de dizer que foi na minha gestão, à frente da comissão. Então, campanha é importante. Educação, conscientização. Introduzir este conteúdo de forma sistemática nas escolas é uma política pública necessária nos nossos currículos escolares.
Não é? Então, veja. E nós, sociedade civil, quer dizer, agora eu sou poder público, já até esqueci, Sheik. Até há pouco eu era sociedade civil organizada, agora poder público, né? Mas a sociedade civil organizada, ela é importantíssima para dizer aos governos, nós temos esta necessidade, estes são os nossos problemas. E nós nos organizamos e entendemos que essa é uma política pública importante que deve ser adotada para combater a intolerância religiosa. Mas a principal delas, a meu ver, diz respeito à educação. E aí há um leque de possibilidades. Educação institucional no serviço público, porque às vezes a intolerância religiosa é institucional. Os servidores públicos estão capacitados a respeitar as diferenças religiosas dos servidores daquele setor? Isso passa pela educação, passa pela capacitação. É uma política importante, uma política pública importante. Você criar capacitações para servidores públicos respeitar as diferenças religiosas das pessoas que trabalham ali naquele setor público. Né? Nas escolas, importantíssimo, tanto na relação interpessoal, eu me refiro aluno com aluno, coleguinha com coleguinha, quanto dos professores com os alunos, porque existem professores desrespeitando a religião dos seus alunos. Então, veja bem, política pública, ela é fundamental para nós combatermos intolerância religiosa. E há outras, por exemplo, nós começamos a fazer um trabalho tímido aqui na UAB, que era levar o conteúdo para as polícias. É importante as nossas polícias estarem capacitadas a lidar com o fato religioso. Essa é uma política pública importante. E eu estou muito esperançosa de que este é um grande momento para nós trazermos, não é, para a superfície todas essas possibilidades que nós temos de garantir o exercício da forma mais ampla e respeitosa possível da liberdade, do direito de liberdade religiosa. Eu não vou poder me estender mais, porque eu tenho um outro compromisso. Estou aqui preocupadíssima com o horário. Mas eu acho que foi uma provocação, não é, para a gente pensar, porque falamos aqui de educação no setor público, nas polícias, nas escolas. E aí não é política pública, né? Mas nós temos que adotar isso dentro da nossa casa. Eu tenho um filho de 10 anos, ele é ensinado a respeitar a religião diferente da dele. Eu ensino isso para o meu filho. Então, queridos, que sejamos inspirados e sensibilizados cada dia mais a avançarmos. Eu estou na Assembleia Legislativa à disposição. Vocês serão convidados para eventos que a Frente Parlamentar vai desenvolver, vai fazer, para nós exatamente pensarmos em políticas públicas, que é o fazer. São as iniciativas de governo que podem ser estimuladas pela sociedade civil, iniciativa privada, para nós atacarmos um problema vivenciado pela sociedade e encontrarmos a solução, pelo menos, para trazer para níveis desejáveis, né, e melhores, para nós vivermos em sociedade e respeitarmos a dignidade das pessoas. Muito obrigada. Antes de abrir a perguntas, deixa eu verificar com a... O que a gente pode fazer? Um compromisso, se vocês deixarem essas perguntas, de repassar a assessoria... Todos os compromissos a essa altura do campeonato. Olha aqui, doutor Samuel Bus, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB São Paulo. Ele pode, e eu me comprometo, com prazer, não é, a responder às questões ou dúvidas que surgiram aqui a partir da minha fala, não é? Ele me encaminha, a gente responde. Se puder deixar o contato, para mim é até mais prático mandar um WhatsApp respondendo a pergunta do que escrever, não é? Então, assim, minha questão é essa e meu WhatsApp é esse. Ele me passa, eu vou aqui e respondo a questão. Pode ser dessa maneira? Deus te abençoe. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus te abençoe. Então, eu queria
parabenizar a doutora, realmente faz jus a todas as qualificações curriculares. E a Associação Nacional de Juristas, ela se sente lisonjeada em tê-la, assim como os demais palestrantes que deram show até agora, nos seus quadros, no quadro da história do primeiro simpósio da ANAGE. Realmente é uma honra e uma satisfação. Particularmente, eu sou muito agradecida, porque no meu retorno a minhas tarefas na minha cidade, eu tenho uma palestra de intolerância religiosa pela Comissão de Liberdade Religiosa, e economizei horas de leitura e de estudos com essa magna aula aí que a senhora nos presenteou. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, só agradecer, e pedimos a Deus que nos permita mais e mais oportunidades para começar essa política não pública entre nós de educação, de conhecimento. É somente essa arma que a gente tem na mão, graças a Deus, e que é com ela que nós vamos conseguir, se Deus quiser, mudar a história, né, desses números de intolerância religiosa. Só acrescentar que nós colocamos lá à disposição os espaços da Assembleia Legislativa. Nós temos auditórios de todos os tamanhos. Não quero tirá-los aqui da OAB, não, tá? A OAB é ótima também, mas lá, aqui pode estar ocupado por alguma circunstância, né? Lá nós temos vários auditórios, desde os menores até os maiores, à disposição para realizarmos eventos como esse lá no parlamento. Isso é muito importante também. Então já está aqui franqueado e à disposição, tá bom, queridos? Muito obrigada, um bom evento para todos vocês. Então agora é isso, né? Deixa eu terminar as fotos. Aos presentes, eu vou reiterar a mensagem que foi deixada à mesa. Não deixem de mandar suas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, serão todas colhidas e oportunamente respondidas. Tudo bem?
Agora nós vamos dar continuidade ao nosso simpósio e depois de uma explanação brilhante da doutora Damares, eu convido para compor a quinta mesa do dia, sob a presidência do doutor Omar Taha. Por favor, nos brinde com a sua presença, fique à vontade. E o doutor Omar Taha será acompanhado na mesa para fazer a sua palestra do dia, o nosso presidente da ANAGE, o doutor Jihad Samur. Convido também, essa mesa vai ser um pouco diferente, tá? Teremos 3 membros nessa mesa, por quê? O tema que será exposto pelo doutor Jihad terá como moderador o nosso orientador religioso, o Sheikh Jihad. Por favor, Sheikh, para compor a mesa com eles. Boa tarde a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É uma grande honra presidir essa mesa, apresentar estas pessoas incríveis que agregam muito valor para toda a sociedade. Nós temos aqui o presidente Jihad Mahmoud Samur, ele é advogado, pós-graduado em processo civil, presidente da Mesquita de Barretos, presidente da ANAGE, Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, e ele é professor, divulgador do Islã do Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, o ILAE. Muito prazer. Nós temos aqui Sheikh Jihad Hamade, ele é o mentor, a principal inspiração da ANAGE, vice-presidente da UNE, União Nacional das Entidades Islâmicas, e mestre aí para grande parte ou a totalidade dos muçulmanos no Brasil. Presidente, por favor, está com a palavra. Novamente, assalamu alaikum a todos, que a paz de Deus estejam com todos vocês. Aqui nós aprendemos mais do que passamos algo, e as palestras anteriores já serviram de muito conhecimento e vai facilitar a minha fala, pois irão ver que a própria doutora Damares citou alguns números que eu apresento no trabalho, que chama atenção quando foi passado o tema direito comparado, numa situação em que nós vivenciamos do que é o Islã, uma religião mal compreendida, e fazer um comparativo. Será que a mídia, o que ela está passando hoje sobre a religião, sobre os acontecimentos, será que a história, será que a própria religião, ela valida isso ou não? Então nós, primeiro, apresentamos os tratados islâmicos e direito comparado. O artigo 5º, que foi bem citado, e com certeza outros palestrantes irão reiterá-lo, ele diz sobre a inviolabilidade da liberdade de crença, dos cultos, da liturgia. Isso todos nós estamos cansados de saber. A proteção. A doutora Damares bem elucidou, mas será que sempre foi assim? Nós temos uma Constituição de 88, porém, como ela bem ressaltou, em 1824, a religião oficial do nosso país era a religião católica. Era proibido a realização de cultos públicos de outras religiões. Então nós começamos por aí demonstrando esse direito comparado como que era aqui no nosso país. O governo era monárquico, hereditário, constitucional e representativo. A religião católica, apostólica romana, continuará a ser a religião do Império, o artigo 5º dessa Constituição. Aí ela bem elucidou que a partir de 1891 houve a separação
oficial dos assuntos religiosos e do Estado. Então nós vemos que nosso país, nós estamos citando aqui 2 constituições, que ela declarava oficialmente uma religião, mas nós não precisamos ir muito além. No descobrimento do próprio Brasil, muitos acham que os portugueses seriam os pioneiros. A história mostra que os muçulmanos aqui estiveram bem antes. E com Pedro Álvares Cabral, 2 muçulmanos o acompanharam na viagem ao mundo novo também. Então nós vemos que a religião oficial era indígena. Não havia religião, foi imposta uma religião. A intolerância começa então lá atrás. Então o direito comparado que a gente quer passar adiante sobre o Islã começa quando nós vemos a realidade atual. A realidade atual, que nós temos uma lei maior, que é a Constituição Federal, que ela dá direitos e garantias, dá um norte, penalidades, temos leis esparsas, leis específicas de intolerância, de combate, que pune severamente, porém, isso não surte efeito. Como ela bem citou, uma das políticas públicas é o Disque 100, onde atualmente são 17 horas, a cada 17 horas, há um relato de intolerância religiosa nesse Disque 100. Isso de casos que estão registrados. Nós acreditamos que há um número muito maior do que essas 17 horas, porque muitas pessoas, nós sabemos que em nosso país, ninguém tem acesso a essas informações e esses meios de denúncia. As pessoas não sabem o que fazer quando sofrem um ato de intolerância, as pessoas não têm a noção de registrar um boletim de ocorrência, de ter testemunhas, de procurar um profissional, como foi citado, e era um dos questionamentos. Agora, como que a pessoa vai ter conhecimento desse Disque 100 se não há, como a doutora Damares disse, uma política pública que vise a proteger, vise a dar publicidade, vise a dar informação às pessoas que estão afastadas desses dados. E o Islã, como nós estamos falando de direito comparado, é uma religião de paz ou não? Hoje, qualquer cidadão leigo, se nós questionarmos quem são os muçulmanos, são árabes terroristas. 80%, 90%. Podem colocar que em palestras que nós passamos em escolas, que é o meio que a doutora Damares disse, que nós devemos buscar também esse conhecimento, que é plantar sementes para colhermos frutos, através do conhecimento. Mas, infelizmente, o que nós temos é que é uma religião que prega o terror. É uma religião que não respeita o credo alheio. Será que é isso? Mas o Alcorão diz lá. Isso é um versículo do Alcorão. Não há imposição quanto à religião. Não há obrigatoriedade de você ser muçulmano. Isso é um versículo na nossa lei maior, que é o Alcorão Sagrado, o último livro revelado por Deus, depois dos Salmos de Davi, depois do Velho Testamento, revelado ao profeta Moisés, depois do Evangelho, revelado ao profeta Jesus, e o último, que é o Alcorão, revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus estejam com todos eles. Então nós vemos que essa garantia de não ter imposição, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou com livre-arbítrio para nós escolhermos quem nós devemos adorar. Ele não impõe isso. E quando alguém fala que muçulmano obriga um cristão a se tornar muçulmano, ou que mata, isso é balela, isso não está dentro da nossa religião. Isso, a mídia quer implantar algo para colocar uns contra os outros. Aí entra os atos de intolerância, por conta da ignorância, porque as pessoas não procuram o conhecimento, não procuram a verdade. Deus, ele diz, em outro versículo do Alcorão, convoca os humanos à senda do teu Senhor com bela exortação, com bom diálogo. Chame as pessoas com benevolência, com diálogo, com troca de informações. E onde que está essa religião que prega o terror?
Hoje, quando é citado o ato de intolerância, é porque não é respeitada a dignidade humana. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, há 1400 anos atrás, ele estabeleceu que deve haver a igualdade, deve haver a justiça e a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Isso são princípios básicos do Islã. E nós vemos uma mensagem do próprio profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele chegou em Medina. Quando houve a imigração dos muçulmanos de Meca para Medina, o profeta encontrou judeus e cristãos que praticavam as vossas religiões. E ele deixou bem claro essa carta, uma carta para aqueles que adotam o cristianismo como religião, sejam próximos ou distantes, que os muçulmanos estão com eles, que eles são servos, ajudantes e seguidores, e é dever dos muçulmanos defenderem eles, porque os cristãos, o profeta disse, há 1400 anos atrás, são meus cidadãos, e por Deus, ele está fazendo aqui um juramento por Deus, resisto a tudo que os desagrade. Nós estamos falando de princípios de tolerância há 1400 anos atrás. Não deve haver compulsão sobre eles. Os juízes entre eles não devem ser removidos dos seus postos, nem seus monges dos seus monastérios. Ninguém deve destruir seu templo, danificá-lo, e nós vamos vendo direitos e mais direitos. Quem fizer isso, destruirá a aliança de Deus e desobedecerá ao profeta. Nós vemos então que são vários direitos que aqui estão elencados, que estão hoje na nossa Constituição de 88, de liberdade, de tolerância, a proteção aos cultos, quando falou sobre os templos, quando a doutora Damares cita os templos, que permitia a religião, a prática da religião, mas não permitia o culto. Suas igrejas devem ser protegidas, não estão impedidos de consertá-las, nem da santidade de suas alianças. Ninguém da nação, muçulmanos, deve desobedecer a aliança até o último dia. Que último dia? O final dos tempos. Isso vale até hoje e continuará valendo dentro da nossa religião. Porque quando nós falamos em respeito, dignidade da pessoa humana, o que o profeta disse? Que a paz de Deus esteja com ele. Deseja ao teu irmão o que você deseja a você. Se ele tem outra religião, eu tenho que respeitar ele. Eu não posso tirar o direito dele. Eu não posso querer o mal dele. E aqui nós vemos um dos ditos dele. O melhor do Islã é comportar-se com brandura e tolerância. É essa mensagem de paz. Por isso que a religião tem o significado, o Islã, da palavra salam, que é paz. Passando adiante, eu fiz um resumo para nós vermos esse direito comparado ao longo dos tempos. E depois do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, acabou, porque depois do profeta vem os seus sucessores, os califas. E um desses sucessores, quando conquistou a Palestina em Jerusalém, ele também, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, que Deus esteja satisfeito com ele fez a mesma coisa. Por quê? Porque os ensinamentos no Islã são passados adiante. Os companheiros aprendiam, passavam para os seus seguidores e aqueles princípios não poderiam ser revogados jamais. Então nós vemos também que são os mesmos princípios que Omar, que era o governador atual naquela época de Jerusalém, ele deixava de direitos como o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, passou em Medina. Então aqui não preciso repetir, mas é a proteção à igreja, proteção à religião, proteção à prática do culto e demais direitos. Aqui nós vemos a imagem da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Para quem não sabe, essa igreja, quem detém as chaves dela até hoje são muçulmanos. Quando o Papa visitou-a, ele encontrou muçulmanos que abrem e fecham essa igreja. Por quê? Direito de você respeitar o outro. E isso foi passando anos a anos através de gerações. E hoje eles querem
destruir esses locais sagrados, que para nós muçulmanos é algo sagrado, Jerusalém, e tanto a igreja como a mesquita de Al-Aqsa. O Pacto de Omer. Esse Pacto de Omer que eu citei, ele foi longe de ser algo progressista. Por quê? 23 anos antes, quando Jerusalém foi conquistada pelos persas, dos bizantinos, o que aconteceu? Um massacre geral foi realizado e outro se seguiu, quando os cruzados dos muçulmanos em 1099. Nós vemos o quê? Que não era a mesma reciprocidade praticada. Enquanto os muçulmanos davam o direito de respeito, de liberdade de crença, eles não eram tratados da mesma forma. Então nós vemos que havia um desrespeito do outro lado. E é aqui que entra esse direito comparado, para nós termos conhecimento de ver o que o Islã ensina. O que aconteceu com Omar ibn Khattab? Omar, para quem não sabe, ele foi esfaqueado pelas costas por um persa, com uma adaga envenenada. E quando ele estava no seu leito de morte, ele pediu que os seus seguidores honrassem todos os pactos assumidos de proteção dos judeus e dos cristãos. Se fosse o contrário, um governante assassinado por um outro adepto de outra religião. Ele não se vingou, ele não mandou revogar o tratado, e sim validou aquilo que era palavra, que isso é algo próprio da religião, não é algo a ser removido ou uma brincadeira qualquer. Então nós vemos também o que é esse sentimento de irmandade, de fraternidade, de respeito às religiões abraâmicas naquela época. Nós passamos aqui já para o Império Otomano, também no direito comparado, que foi um grande império, e nós vemos também os mesmos ensinamentos de tolerância. Minorias não muçulmanas, que eram protegidas pelo sultão Mehmed II, desenvolvendo para cada comunidade religiosa um milheto, que se chamava na época, era aplicado também o direito de crença para cada um naquela época. Em 1463, nós vemos ali que esse próprio sultão, o conquistador de Constantinopla, após anexar a Bósnia, redigiu um édito imperial conhecido como Ardanem de Milodras, onde havia a tolerância religiosa entre os seus princípios, aqui já no Império Otomano. E esses direitos foram reiterados pelos sultões subsequentes a ele. Também não foram revogados, como nós vimos anteriormente por Omar. Aqui a foto do sultão e o decreto que é citado por ele, redigido por ele próprio. Esse próprio Império Otomano, nós vemos que ele tinha proteção contra as pessoas, as igrejas, para que eles vivessem em paz no Império e deixassem essas pessoas que estão fixas ou imigrantes com segurança e liberdade. Nós vemos que eles não poderiam ser violados, sejam na fronteira ou próprio os mosteiros que eram o local de adoração de cada um. E o que fala a história? Quando nós analisamos Roderick Davidson, ele nos mostra que é possível dizer que os turcos foram menos opressores para com os povos a eles submetidos do que os prussianos com os poloneses, do que os ingleses com os irlandeses, ou os americanos com os afro-americanos. A evidência é que nesse período do século XIX houve imigração, reparem nisso, espontânea da Grécia, independente para o Império Otomano. Havia imigração espontânea dos gregos para o Império Otomano, porque eles sabiam que lá eles teriam a proteção adequada, seja da liberdade de culto, seja da própria segurança, da liberdade de ir e vir e etc. Então, nós vemos o que eram os governos islâmicos no direito comparado. Passando mais adiante, na Espanha,
sob os Omíadas, em Bagdá, sob os califas abássidos, cristãos e judeus desfrutavam de uma liberdade religiosa tranquila também. Os muçulmanos ficaram na Espanha mais de 700 anos e não impuseram nenhuma religião, não impuseram nenhum culto a ser praticado. Viviam tranquilamente e a recíproca não foi verdadeira. Por quê? Mais de 200 anos de controle cristão extinguiu o Islã literalmente a nada. A ilha de Creta foi um emirado muçulmano de 820 a 61 e isso não extinguiu o cristianismo. Mas após a queda do emirado para o Bizâncio cristão, o Islã foi varrido. A Sicília foi um emirado muçulmano de 65 a 72, mas isso não extinguiu o cristianismo. Porém, após a conquista cristã, o Islã foi extinto. A recíproca foi igual ou não? A história não mente. Então, esses acontecimentos ocorreram após a Primeira Guerra Mundial e criaram essa atmosfera que o Islã é taxado de uma religião de terror. O que nós vemos aqui é que há uma diferença substancial quando nós analisamos a Espanha e outros governos anteriores do que é uma expansão de um verdadeiro Estado islâmico diferente de uma expansão islâmica. Porque o que ocorreu ao longo dos tempos aqui era uma expansão de um Estado que não revogava qualquer outra religião e deixava eles praticarem os seus próprios credos. Diferente de outras conquistas que se estabelecia um Estado aniquilando qualquer credo alheio. Essa é a diferença primordial nas conquistas do Islã, do verdadeiro Estado Islâmico. Não é esse Estado que é citado, que não é nem Estado e nem islâmico, que a mídia passa. Isso não representa o Islã. Esse Estado não tem esses direitos resguardados. Entre alguns desses direitos, houve a criação da Declaração Universal dos Direitos Islâmicos. Mas por que ela foi criada? Porque já havia todos esses ensinamentos anteriores. Aí tem 18 incisos que a nossa Constituição atual elenca, e eu citei 2 que é objeto do nosso tema, que é liberdade de crença, pensamento e expressão e direito à liberdade de religião. Tem mais 15 outros incisos que cada um pode pesquisar, que ela foi a criação depois por eminentes juristas islâmicos que colocaram no papel apenas o que a religião já nos passava antigamente. E são os mesmos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, criada em 48. Se nós olharmos liberdade de religião, do ensino, da prática, do culto, isolado ou coletivamente, público ou em particular, todos esses princípios já estão dentro da nossa religião. Pelo direito comparado, basta nós vermos o que a história nos passa. Então o Islã ele recomenda a paz, a tolerância e a solidariedade. Esses são valores fundamentais. E quando nós falamos em atos de intolerância, eu já estou caminhando para o fim, nós vemos que a religião que ela teria o propósito principal de religar, de unir duas partes, de trazer solidariedade, união, paz, respeito ao próximo, hoje ela passa o quê? Conflitos e intolerância. O que podemos ver frequentemente em noticiários e principalmente nas redes sociais. Hoje mesmo, o nosso querido Sheikh já identificou que um cidadão invadiu uma mesquita na França e atirou em pessoas inocentes. Recentemente, uma muçulmana também foi agredida aqui em São Paulo enquanto trabalhava. Então nós vemos que a nossa Constituição ela tem os seus direitos resguardados, mas as pessoas não têm conhecimento e não têm noção das penalidades, não têm noção do que pode ocorrer com a prática de tais atos. E nós vemos que religião vem do latim religare. Como eu disse, religar, unir duas partes que estavam separadas. Mas essa não é a premissa atual que nós estamos acostumados a ver.
porque a tolerância religiosa para o Islã não é uma postura política, e sim uma obrigação séria. E para nós da ANAGE, nós compartilhamos desses ensinamentos. A ANAGE foi criada com esse objetivo de mostrar isso que a mídia não vai passar a vocês, porque a mídia vai deturpar, vai adulterar e vai passar uma visão distorcida, vai querer colocar uma pessoa contra a outra. E pessoas falsos líderes aproveitam desse trem para divulgar mensagens falsas. Hoje nós vemos questões onde vídeos são editados com a fala real da pessoa, onde fotos são editadas para criar o ódio, e isso é compartilhado milhões de vezes. E infelizmente nós estamos num país onde as pessoas não detêm conhecimento. As pessoas clicam o botão e passam adiante. Sequer pesquisam, sequer procuram o verdadeiro conhecimento. E o nosso objetivo da Associação Nacional de Juristas Islâmicos é tentar dar a prevenção, tentar passar esses ensinamentos através de eventos como esse, do diálogo, do conhecimento. E, quando necessário, infelizmente, nós temos que agir com rigor, interpondo medidas judiciais cabíveis. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, senhor presidente Jihad Mahmoud Samur. Parabenizo pelo excelente tema. Direito comparado é de suma importância para a gente ter um contexto histórico, conseguirmos entender o limite, o horizonte da influência da jurisprudência islâmica sobre a lei, seja nos países do Oriente, seja nos países do Ocidente, e essa análise, né, do direito comparado ajuda, facilita o nosso caminho. O mestre Sheikh Jihad poderá contribuir também. Sheikh, a gente vê principalmente as leis brasileiras sendo apontadas, a referência, a base das leis brasileiras sempre foi o direito anglo-saxão, o direito ocidental no geral. Mas a gente percebe uma influência islâmica nas nossas leis, principalmente na defesa dos direitos humanos. Então a gente pode falar que existe de fato um elo de ligação? Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, agradeço a Deus por essa oportunidade e parabenizo o Dr. Jihad Samur, presidente da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, pela excelente explanação, fazendo esse comparativo entre a legislação islâmica, né, e também a legislação brasileira. Gostaria só de citar aqui, né, respondendo a provocação do Dr. Omar Taha. Na realidade, quando nós falamos de legislação islâmica, ela não se difere à mesma base da religião judaico-cristã, do judaísmo, do cristianismo, porque ela é embasada em valores inerentes ao benefício do ser humano, que vão beneficiar o ser humano. Então, aquelas que foram criadas, sendo leis criadas pelo ser humano, ou colocadas por Deus, todas elas têm o intuito de beneficiar o ser humano. Isso na base. Certamente que para nós que cremos numa religião, cremos em Deus e cremos que de Deus emana essas leis, nós cremos que as leis de Deus são muito mais completas e por isso que muitas vezes a gente tem que ficar atualizando a legislação do ser humano, aquela
criada pelo ser humano. Enquanto que a legislação divina não precisamos ficar atualizando, porque não tem o porquê atualizar, porque ela é atual em todos os momentos. Porém, ela é embasada em valores. E esses valores, como foram citados, por exemplo, em época de guerra, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ordenou que não se machucasse, não se colocasse em risco vida de nenhum inocente. Que a guerra, se fosse ter, é uma questão de defesa, legítima defesa, e não de ataque. Não de agressão, mas sim de legítima defesa. Por isso que no Alcorão Sagrado Deus diz: e se eles se inclinarem para a paz, inclina-te tu também. Significa o quê? Se é o agressor te agredir, é teu direito se defender. Se ele quiser parar e pedir a paz, acabou. Porque o intuito da religião, de Deus, em qualquer denominação, é a paz. E se há uma violência, há uma defesa, é para restabelecer a paz. Se o agressor fala, eu quero paz, eu lhe dou a paz, porque é isso que eu estou buscando. Então, é embasada em valores. E por isso que, há 1400 anos atrás, através do Alcorão, nós temos os direitos universais islâmicos do ser humano. Da onde nós tiramos isso? Tiramos, como foi citado pela palestra do Dr. Jihad, Tratado de Medina, que foi o primeiro tratado de convivência religiosa do mundo. Porque ali falava-se sobre direitos de cada religião, de como tratar cada religião. Inclusive, só para citar, foi brilhante, fantástico, só alguns detalhes. Os judeus, o profeta Muhammad, ele é o governante, porque aí ele chegou em Medina, só para contextualizar, o profeta Muhammad saiu de Meca, expulso, perseguido, porque o próprio povo não queria, não porque não acreditavam nele, esse é um detalhe, é porque ele ameaçava a dinastia e a hegemonia da nata de Meca, que sobrevivia, ela vivia e se sustentava e se mantinha às custas da população mais carente. Eles usufruíam, eles subjugavam. Então veio o Islã para libertar as pessoas da adoração aos seus líderes, a essa nata, e libertá-los. Então eles não aceitavam, porque agora ele estava ameaçando a hegemonia dessa nata. E quando ele sai de Meca, ele vai para Medina. Chega em Medina, havia 3 tribos judaicas em Medina. Havia uma população cristã e havia os politeístas, e eram o menor grupo, os politeístas. Então a maioria era de judeus e cristãos. O profeta vem, as pessoas se tornam muçulmanas, se convertem ao Islã, e a maioria empossa, quando o profeta chega, e os muçulmanos se tornam o primeiro governo islâmico sobre a face da terra. Islâmico na era alcorânica. E aqui o profeta Muhammad, ele se torna o governante. E aqui coloca-se um governante, um estadista, necessita colocar as suas regras, legislação, um tribunal de justiça e tudo que um governo necessita para se manter. Um exército organizado, escolas e assim por diante. E nisso, ele determina que cada religião em Medina, ela tem o seu tribunal específico. Ele não impõe
a legislação islâmica como sendo a lei que vai reger os detalhes e as especificidades de cada religião. As questões gerais, Islã. Por que Islã? Porque são comuns, as leis são comuns. A gente está falando de comparar legislação, leis comparadas. Então, ela é geral. Então, os valores são gerais. Todos concordam que não pode matar, não pode roubar, não pode ludibriar, não pode usura, não pode carne de porco, apesar de que alguns cristãos usam, mas até em Isaías 11 está escrito, está claro, né? Então, muitas coisas. Porém, quando ele falou dos judeus, os judeus vieram. Um grupo de judeus veio até o profeta Muhammad, querendo dizer para ele, olha, houve um caso de adultério entre nós, e queríamos nos submeter à legislação islâmica. Ele falou, não. Vamos ver, então, vocês querem que eu seja o juiz? Eles falaram assim, nós aceitamos você como juiz para esse caso. Ele falou, então me tragam a Torá, o livro das leis, o Talmud, e vamos ver o que diz. Eles falaram, não, queremos o cara. Não, vamos ver. E aqui, quando estavam lendo, a pessoa que estava lendo, ela foi lendo e colocou a mão sobre uma parte onde se fala sobre o adultério e a punição do adultério. E aqui, um judeu que havia se convertido ao Islã, falou, ó mensageiro de Deus, fala para ele tirar a mão e ler o que ele está tampando. E quando foi, ele estava ali a pena máxima. E ele falou, vocês me colocaram como juiz e eu aplico a legislação de vocês sobre vocês. Ele não aplicou a religião islâmica sobre esses casos. Isso é a tolerância e respeito ao outro. E o Islã o profeta Muhammad foi o primeiro estadista que criou um pacto entre as diversas religiões, que na época eram as diversas legislações existentes. E isso existem várias, ao longo da história. Existiu em 1111, creio que é 1111, se não me falha a memória, um califa, um governante muçulmano que foi intolerante e destruiu uma igreja. E foi destituído. Os próprios muçulmanos o destituíram e o seu sucessor veio e reconstruiu a igreja. Reconstruiu a igreja. Isso não quer dizer que não existam muçulmanos intolerantes ou judeus intolerantes ou que existam. A legislação, ela é embasada em valores, se ela vier de Deus, se for esse respeito. O problema está nas pessoas que não seguem adequadamente e os líderes que usam uma parte da legislação divina e deixam a outra. Nós devemos aplicar. Como muçulmanos, nós temos que ser tolerantes porque é uma ordem de Deus. Existem terroristas? São 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Se todos fossem terroristas... Então, é uma questão para... já que me provocaram, eu estou provocando vocês também para uma reflexão. Que Deus guie a todos. Agradecemos a exposição do Sheikh, do Dr. Jihad, e a ilustre presidência do Dr. Omar Taha, e agora abrimos o espaço para eventuais perguntas dirigidas ao Sheikh e ao Dr. Jihad, que é o presidente da ANAGE. Isso. Temos uma